Olá, eu sou o professor Paulo Cotias, coordenador do curso de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, Campus Cabo Frio, na área de História. Estamos aqui no Hotel Marlém, no projeto Hotel Marlém Conta Cabo Frio. Um projeto muito importante que visa levar aos hóspedes, funcionários e ao público em geral da cidade um pouco da nossa história, da nossa memória, das nossas tradições e do nosso patrimônio. Aqui nós vamos fazer qualificações, vamos produzir materiais e vamos disponibilizar, tanto no meio físico quanto na web, todas essas informações para fazer com que você se encante cada vez mais por Cabo Frio. Parabéns ao Hotel Marlém por essa importante iniciativa e nós, do curso de História, somos parceiros dessa boa ideia. Marlém ficou perfeito. Acho que ele estudou isso durante 3 dias. Você acha que o som pegou muito burburinho? Não. Vou apresentar para vocês o professor Paulo Cotias. Ele é responsável por Coordenador da graduação e da pós-graduação de História da Estácio. Da Estácio, isso. É porque eu não muito bem, eu vou acabar trocando aí. Então, ele fez essa grande parceria com a gente. É a primeira vez que o hotel consegue juntar funcionários para poder, através da iniciativa do próprio hotel, fazer essa palestra. Muitas das vezes a gente acaba aproveitando o que tem na cidade, mas a gente está dentro hoje, do nosso projeto, o Hotel Marlém Conta Cabo Frio. E o Hotel Marlém Conta Cabo Frio não é um item exatamente, é um projeto. E hoje, a gente, nos últimos tempos, a gente percebeu que o projeto precisa começar com vocês, que são os funcionários, e que precisam estar muito bem afinados com esse projeto. Então, a nossa proposta é alinhar vocês com o projeto, para que o turista chegando aqui, ele consiga exatamente entender o projeto através de vocês. É muito diferente você olhar uma foto, olhar uma imagem e também ouvir funcionários, porque vocês passam nos corredores e conseguem ver as imagens. Se um turista olhar e falar assim, que lugar é esse aqui? Seria muito ruim os nossos funcionários falarem assim, não sei. Ou então falar assim, eu acho que é o forte. E como é que é lá? Não sei, nunca fui. É muito triste para a gente, o hotel, porque na verdade vocês expressam realmente o trabalho pouco a pouco do hotel. Então a gente quer preparar vocês para esse momento. A gente está gravando isso para que outros funcionários que a gente venha a contratar nesse ano também passe por esse treinamento. Essa palestra de hoje faz parte, na verdade, de um processo do treinamento de vocês. Vocês entraram aqui e foram treinados. Então, vocês sabem a missão, a visão, a estrutura da empresa, vocês conhecem nossos valores, nossos princípios, mas vocês precisam conhecer que faz parte dos nossos valores realmente assim, cuidar e proteger a nossa cidade. Como que a gente vai cuidar e proteger aquilo que a gente não conhece? Só de curiosidade, quantos aqui não nasceram em Cabo Frio? Eu nem sei quantos. Quantos nasceram em Cabo Frio, pelo menos? 5, 6. É muito raro eu conseguir encontrar pessoas que nasceram em Cabo Frio. Eu chamo de enorme, é muito raro. Quando eu conheço Cabo Frio, eu digo assim, você também é Cabo Frio. Mas muito bom para o Cabo Friense aprender a própria história, porque com certeza muitos cabo-frienses que eu conheço, por experiência própria, não conhecem muitos dos lugares. E também vai fazer parte depois daqui, a gente fazer a pesquisa no local. A gente vai agendar para que vocês possam ir fazer esses passeios. O material está com vocês, mas não fiquem só prestando atenção no material, porque vocês têm uma oportunidade muito boa hoje de estar com o Paulo Cotias. Acredito, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Queria que vocês aproveitassem dele. Claro, se você tiver uma dúvida do que ele está falando no momento, eu não sei se posso dar a liberdade de fazer pergunta. Acho que ele pode perguntar. Tem cara que pode perguntar. Mas se você quer fazer uma pergunta que de repente não é esse tópico que ele está falando, aí a gente pode deixar para depois para não cortar a linha de raciocínio do que ele está falando. Se o que você vai perguntar tem a ver exatamente com o ponto que ele está falando, levanta a mão e ele pode te responder, na medida do possível. E se é uma pergunta de um outro tópico, espera que no finalzinho
Anota a pergunta, porque pergunta a gente esquece. Anota, esse papel está com vocês. A caneta não é para enfeitar, não é para ficar bonitinho. É para poder anotar, para escrever nas próprias folhas. E aproveitem dessa oportunidade que vocês vão ter. Tá bom? Deixar vocês com. Obrigado. Obrigada, professor. Eu queria parabenizar o hotel, a Isabel, por esse trabalho maravilhoso, a toda a sua equipe, ao Bruno, a todo mundo, a todos vocês, porque eu ainda não encontrei nenhum hotel com uma perspectiva, uma preocupação tão positiva com relação à história da cidade quanto aqui. Infelizmente, nós temos uma mentalidade que ela é muito comum em Cabo Frio. É a ideia de que aqui é uma terra para você explorar, ganhar dinheiro e ir embora. Infelizmente, muitos vêm para cá com essa mentalidade. E muitas vezes até os daqui mesmo têm essa mentalidade. De que aqui é um lugar onde eu tenho que sugar e depois de sugar até onde eu posso, eu deixo de mão. Se não fosse assim, a gente não estaria também sofrendo tanto com a política como é feita no Brasil. Eles sugam e não deixam nada. E muitas vezes até destroem nossos patrimônios e a nossa história. Cabo Frio, ela vive um momento, um divisor de águas, um momento único. A gente saiu de uma perspectiva onde os royalties do petróleo eram uma engrenagem econômica que favorecia, inclusive, que a atividade hoteleira girasse em torno das atividades ligadas à praia, aos recursos naturais, ou seja, tinha mais dinheiro circulando. E hoje, que os royalties do petróleo baixaram, a realidade nacional é outra, a realidade do turismo regional também se altera. Hoje, cada vez mais, nós estamos concorrendo com lugares que também têm praias muito bonitas. E algumas até melhores do que as nossas, mais bonitas do que as nossas. Então, o que nós vamos fazer para trazer como diferencial e como uma atividade econômica sustentável? Por que sustentável é importante? Porque, creio eu, todos vocês desejam permanecer nos seus empregos e ganhando dinheiro durante muito tempo. Mas, para isso, não só devemos vender praia, precisamos também procurar atrair o nosso público-alvo, o nosso cliente, com outros encantos que a cidade pode oferecer. Eu costumo dizer que toda vez que eu vou numa cidade, claro, se você vai de festa numa cidade praiana, você quer ir na praia. Mas não é só porque eu tenho mania de historiador, não. Eu vou num lugar, eu quero conhecer qual é a história do lugar. Tem lugares que vivem disso. Você vai, por exemplo, a Gramado. Gramado é bonitinho, tem chocolate, tem tudo, mas vive da atividade turística, vive da sua história. Você vai às cidades históricas de Minas Gerais. Cansei de levar meus alunos para as cidades históricas de Minas Gerais. É praticamente Ouro Preto da vida, gira em torno, além da universidade, mas gira em torno do turismo histórico. Além das belezas naturais, o turismo histórico é muito forte. E se nós não amarmos, não nos envolvermos, não conhecemos a nossa própria história, como a gente transforma isso em um produto? Como é que a gente vai encantar o nosso público-alvo? É mais complicado, é mais difícil. É muito decepcionante para o turista quando ele chega e realmente pergunta, aí vou colocar no lugar do turista, do hóspede, quando ele pergunta, já fui na praia 2 dias, além da praia, onde é que eu posso ir aqui para conhecer um pouco da história da cidade? Olha, tem ali um morro, sobe lá, tem ali, Cáritas. Ele, se não for bem orientado, ele não vai. Ele não vai. Perde a vontade, vai subir no quarto, vai ligar o ar-condicionado, vai ver a TV, ele vai refutar um pouco para sair. Além da vantagem do hotel, nós estamos também muito felizes que nesse momento da cidade, nós conseguimos, somos o único curso de história presencial aqui da cidade, nós conseguimos uma parceria com a Prefeitura de Cabo Frio, mais especificamente com a Secretaria de Cultura, onde nós fundamos lá, no Solar dos Massas, antiga biblioteca ali no centro da cidade, o Núcleo de Estudos Históricos. O Núcleo de Estudos Históricos ele faz parte do nosso laboratório de história da Estácio. Criou um braço ali, justamente para produzir atividades e materiais como esse que hoje nós estamos compartilhando. Então, nosso núcleo é composto de professores e alunos do curso, mas é aberto a qualquer um que queira ir lá, dar sugestão, participar das atividades, é um núcleo aberto. Tá? E qual é o nosso grande desafio? É justamente sensibilizar um órgão público, que nós estamos conseguindo, de que a história tem vez, que a história tem lugar. Tanto é que nós criamos esse projeto chamado Caminhos da História,
e justamente faz uma vez por mês um roteiro a pé pelos principais pontos turísticos da cidade. O dia que vocês quiserem, a gente pode até programar um Caminhos da História especial para vocês em dia de semana ou numa data que possa, enfim, um lugar com a agenda do hotel na tarde, né? A gente aciona os nossos monitores e levamos vocês para fazer um tour a pé por todos esses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui no centro da cidade. Eu acredito que aqui o centro da cidade é a maior vitrine, inclusive, do próprio hotel. Às vezes não adianta você indicar a pessoa para ir lá, vai conhecer lá um sítio arqueológico, lá mais longe daqui, ele não vai. Mas pelo menos no entorno histórico nosso, sim. Vocês gostam de história? Ah, que bom. Costumo dizer o seguinte, quem não gosta de história, só tem uma razão para não gostar de história. Teve professor de história ruim. Acontece. Infelizmente acontece. Quando a pessoa teve professor de história ruim, ele guarda a bronca da história para o resto da vida. Aí não quer ler, não quer pegar mais nada, não quer estudar, e a história ela é absolutamente encantadora. Né? Por favor, os monitores do núcleo de história, Daniel e a Juliana. Tem mais alguém para chegar, Paulo? A Mariana estava vendo, né? Mariana veio? Acho que não veio. Você veio até uma cadeira dele na frente. Eu sempre falo, o professor de história ruim faz um estrago danado na vida das pessoas. Às vezes eles chegam até mesmo no meu curso, lá para fazer a faculdade, e eu pergunto, vocês gostavam de história? Não gostava muito não, por quê? Teve professor ruim? Eu tive um professor assim, 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 só pedia para eu decorar, e aí, claro, perde o encanto que a história tem para oferecer. Bom, então o que eu proponho para vocês? Nós fazemos um mergulho na história. Sem academicismo, sem preocupação de certo e errado, sem preocupação de formalidade. Vamos fazer um mergulho na história, vamos fazer um mergulho no conhecimento histórico. Vamos viajar juntos. Vamos nos deixar encantar por cada pedacinho da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso patrimônio que eu vou contar um pouco para vocês. E a partir daí, vocês já podem dar o pontapé inicial para começar a descobrir cada vez mais elementos. Vamos lá, então? Bom, antes de mais nada, antes de falar de qualquer coisa relacionada à presença portuguesa, à presença francesa, à presença inglesa, holandesa, à presença do europeu de maneira geral, me permitam falar de um pedacinho da história que fica muito esquecido. A do povoamento primitivo, incluindo aí os sambaquianos e os índios. Se você notar, por exemplo, ao redor aqui do nosso centro histórico, nas festas que até a municipalidade promove, como por exemplo a festa portuguesa, todas as festas e todas as referências esquecem que aqui já foi terra de índio. E nós não podemos deixar de lembrar e de marcar a herança e a memória indígena aqui na nossa cidade. Até porque a memória indígena aqui ela está muito, muito, muito enraizada num banho de sangue, que foi um massacre que eles sofreram aqui nas nossas terras. E esse massacre é muito famoso, o massacre dos Tamoios de 1575. Mas como isso começa? Nós nos remetemos ao sambaqui. Se você for falar para o turista o sambaqui, ele vai começar a dançar na sua frente. Mas não é o sambaqui nem sambalá. O sambaqui, na verdade, ele é um nome, né, dado a um conjunto de vestígios, que são vestígios, sobras diversas, que resistiram ao tempo. E aí nós encontramos esqueletos de animais, conchas. Por que conchas? Porque eles coletavam, moravam perto da praia, assim como nós, mora todo mundo pertinho da praia. Então ia ali na praia para coletar aquilo que necessitava para complementar a sua alimentação. Inclusive bancos e mais bancos de marisco. Imagina, os primeiros homens, as primeiras povoações aqui chegando, não tinha concorrência, não tinha barco pesqueiro, população não era grande, então tinha um estoque de mariscos considerável. Então imagina centenas de anos
esses povos coletando essa reserva de mariscos, fora ostras, vieiras, outros crustáceos, peixes, faziam a sua cerâmica. Imagina tudo isso, ano após ano, sendo deixado acumular. Criou-se, na verdade, montanhas de vestígios, de conchas, de restos de alimentos, de ossadas, de restos de cerâmica, pratos, jarros. Todo esse complexo nós chamamos de sambaqui. E Cabo Frio tem alguns sambaquis, né, como eu vou mostrar para vocês. Eles ficam geralmente próximos da região de dunas, datam basicamente de 6.000 anos atrás. Então vocês podem ver que eram povos tanto quanto antigos, que já moravam aqui, né? Bom, no sambaqui, de maneira geral, de que maneira nós podemos conhecer e preservá-lo? De outro jeito. Sambaqui você descobre mexendo realmente no terreno e na terra. Você começa a descobrir os vestígios, você transforma aquilo num sítio arqueológico. E a partir desse sítio arqueológico é que você vai tentando descobrir como é que esses povos viviam, na verdade. Eu vou dar dois exemplos bem próximos de nós. O sambaqui da Duna Preta, aqui pertinho, na Praia do Forte. No meio dessa Duna Preta, se você cavar, você começa a encontrar vestígios de povos sambaquianos. Só para a gente situar, o sambaqui é antes dos indígenas, antes do povoamento indígena. Hoje, essas dunas estão cercadas. Hoje não pode mais ficar subindo. Mas olha que diferença. No meu tempo de garoto, e eu, né, não sou tão antigo assim, tenho 39, e quando eu vinha para cá menino, eu lembro que o pessoal gostava de ficar escorregando ali nessa duna. Eu não sei quem pegou esse tempo. O pessoal subia, botava um papelão e descia ali com papelão, com madeira, um pedaço de eternite, saía descendo ali com o que tivesse. Moto passava por ali para brincar de cross. Era uma farra danada. Conclusão, a vegetação praticamente foi embora. E as pessoas estavam ali em cima, nem estavam cientes ou conscientes de que estavam em cima de um patrimônio arqueológico, um patrimônio histórico. E hoje não pode mais. Vocês percebam que até a vegetação voltou do seu lugar de origem. E é um ótimo lugar para você mostrar para o nosso turista que a vida de Cabo Frio começou ali. Todo mundo fala que a vida começou no bairro da Passagem. O bairro da Passagem começou a colonização de Cabo Frio pelo europeu. A vida cabofriense começa com os sambaquis. De verdade, é onde esses povos vieram para cá. É o que está no nosso sangue, nossa herança caiçara. Eles são os primeiros. O outro, vocês devem conhecer tão bem quanto esse, quem arrisca. Que sambaqui é esse? Shopping. O shopping. O shopping foi construído em cima de um sambaqui. Legal, né? Por isso que eu falo, que em cima do shopping tem a maldição do Morubixaba. Enfim, acharam lá a bupe, acharam lá o esqueleto, acharam lá muitas coisas, o Morubixaba está só olhando. Não deram nem uma lojinha para o Morubixaba. Botaram ali na Praça Central, né, uma homenagem, né? Aqui não é uma exposição, uma homenagem, né, ao sambaqui, mas o pobre do sambaqui está lá debaixo da terra, debaixo do shopping, não tem mais como fazer trabalho arqueológico ali. A não ser que um dia o shopping saia e aí você pode voltar a fazer qualquer trabalho arqueológico. Toda aquela região do Portinho, ou seja, primeiro ela já foi, ela toda o sambaqui, primeiro ela já foi alterada. Qual foi o primeiro ciclo de alteração ali? Extração de sal, foi a primeira alteração. Toda aquela região ali virou salinas, foi a primeira alteração natural. A segunda, secou a salina, fizeram os aterros todos, transformaram em bairro de um lado e shopping do outro. Ainda tem ali, se você mexer nos terrenos, você ainda vai encontrar vestígios sambaquianos. Tá? É porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem uma tradição de arqueologia muito forte. Qualquer lugar do mundo, gente, a arqueologia é muito difícil.
e muitas das coisas se acham pelo acaso. Pra vocês terem uma ideia, recentemente no México, foram fazer uma escavação para consertar o metrô na cidade do México, abriu uma nova galeria. Quando cavaram o solo da cidade, encontraram uma cidade asteca, logo embaixo. O cara foi cavar para fazer outro buraco de metrô, quando abriu o olho tinha lá uma construção asteca no meio da cidade. Conclusão, acabou o metrô. Você tem que deixar ali, preservar, mexer. Então no mundo é muito difícil, aqui também é, bastante. Tá? E nós agora ficamos com poucos sambaquis à disposição, que ele é o último, praticamente, ou mais bem conservado. Já os indígenas. Nós aqui éramos fartamente habitados pelos índios tamoios e do Tupi, os tupinambás. O português, ele categorizava os índios de maneira muito simples. Tá? Você tem a grande família Tupi, que é a família dos aliados, e a grande família Tapuia, que eram os índios não muito, os mais hostis. Entretanto, mesmo na família Tupi, havia os índios que não eram muito favoráveis ao português. É o caso dos tamoios. Muitos livros dizem, tá, que só os tapuias eram adversários. Tá. Dentro do mesmo clã Tupi, você encontra índios hostis ao português. E eles moraram aqui, né? Primeiro, eles depois, ao passar do tempo, com o deslocamento, o sumiço desses primeiros povos sambaquianos, esses indígenas sobem o litoral e aqui se estabelecem. Eles vêm do sul do Brasil para cá e aqui se estabelecem. Centenas de anos. Esses índios que aqui moravam viviam da mesma maneira que os índios que vocês conhecem. Ou seja, caça, pesca, coleta, e aqui tinha muita coisa para coletar, muita frutinha, muita vegetação da restinga, recursos naturais, camarão, peixe. Então era uma região bastante propícia. Pra vocês terem uma ideia de como a vida era farta para o índio se estabelecer aqui, se você consultar os cabofrienses mais antigos, um bisavô, uma bisavó, ele vai contar para vocês que Cabo Frio é difícil o sujeito passar fome. Pobreza tinha. Aliás, na Cabo Frio, praticamente antes desse boom todo que a cidade vai sofrer, que é uma especulação imobiliária do século XX, até o século XIX, o que mais tinha aqui era pobreza. Ou você era de família salineira ou você era pobre. Ou você era de família comerciante para ficar ali no meio termo. Ou era comerciante, ou era pobre, ou era salineiro e era rico. Mas fome era difícil o sujeito passar. Por quê? Porque tinha muita fruta, tinha muito pomar, camarão, o pessoal enjoava de comer, que era só passar a redezinha ali na lagoa, o cara saía com o pulsar cheio de camarão. Hoje em dia, 49, quase 50 reais o quilo do camarão de cativeiro. E naquele tempo as pessoas enjoavam de comer o camarão. Um ponto interessante que é da nossa cultura e tradição mesmo, vocês terem uma ideia, hoje todo mundo adora o mar, né? Mas o cabofriense nativo herdou uma coisa que é bem típica do indígena: gostar da lagoa. Os cabofrienses mais antigos e até o início do século XX não eram muito fãs de ir à praia. Dificilmente iam para a praia. A vida, a diversão, era em torno da lagoa. E hoje nós não conseguimos mal chegar perto da lagoa. A lagoa, tadinha, está muito maltratadinha. Você vai tomar banho na lagoa, né? Por conta e risco. Você entra na lagoa, aí você tem lá, mas a lagoa está limpa, dá para tomar banho e tal. Dá. Você pega 2, 3, 4 micoses, né? Se quiser, aqui as manchinhas aqui, ali, beleza. Né? Você vê uma corzinha diferente na água, né? Marrom natureza, né? Aquele cheirinho também é da natureza, tudo é da natureza, aquelas plantinhas, tudo da natureza. Enfim, a ocupação da cidade, que cresceu de maneira desordenada, fez com que a sociabilidade mudasse. Hoje você raramente encontra as pessoas indo para a lagoa. As pessoas vão para onde? Para a praia.
até mesmo os cabofrienses. Quase ninguém desfruta mais da lagoa. Eu moro até perto da Lagoa das Palmeiras ali. Quase não vejo ninguém. Aquela Praia das Palmeiras que na minha infância eu ia, brincava lá. E olhava os peixinhos. Andava por aquela lagoa ali, era baixinho. Andava, ficava andando até quase no meio da lagoa, olhando peixe no chão. De tão limpa que a água era. Adorava tomar banho lá. Hoje, eu passo só olho. Não tenho coragem de entrar não, confesso a vocês. E assim viviam os índios aqui, do mesmo jeito que os índios que vocês já conhecem. Estavam eles aqui muito quietos, muito felizes, muito faceiros, até que os portugueses começam a chegar aqui. Em 1501 começa a chegar a expedição de Gonçalo Coelho. Em 1503 começa a chegar a Américo Vespucci para aqui, e a feitoria de Cabo Frio é fundada. E aí começa a brincadeira. Se o português veio e viu, como está na carta de Caminha, que a terra é boa, tudo que se planta dá, está cheio de pau-brasil, ou seja, o recurso é legal, é importante, a terra é promissora, tal. Não foram só os portugueses que começaram a vislumbrar essa possibilidade, os franceses também. E aí começa um processo de invasão. Os franceses, espertos, eles já tinham fundado a capitania do Cabo Frio em 1503. Tá? Guarda isso. Os franceses, muito espertos, resolvem vir para cá também. Toda essa luta em torno do massacre indígena tem a ver com eles, com os franceses. Por quê? Eles lá na Baía de Guanabara, lá no Rio, vão fundar uma fortificação, Forte Coligny, e vão fundar uma mini base chamada a França Antártica, com o Villegagnon. A França Antártica deu trabalho para os cariocas. Talvez tenha sido o único erro dos franceses terem ficado numa ilha. Se eles tivessem ficado em terra, seria mais difícil tirar eles de lá. Como eles ficaram numa ilha, a ilha ficou mais fácil de combater. Mas como é que o que os franceses vieram buscar aqui? Uma coisa que os portugueses, o Brasil. E eram traficantes de pau-brasil. De 1500 até 1530, 1540, Portugal não tinha tomado juízo ainda não. Só fazia a feitoria. Para vocês o que é feitoria. Colonizar a terra mesmo, só mais para frente. Por quê? Porque começou a ver que estavam sendo ameaçados. Mas Paulo francês veio aqui, o que o francês ia fazer para causar tanto mal, tanto risco? Um francês sozinho não faz verão. Mas o francês começa a fazer amizade com os índios. Os portugueses têm os amigos deles, têm as tribos deles, que foram catequizados, que foram se tornando aliados, uma troca de favores, aquela gentileza que marca a gente desde o início dos tempos. Conseguiu aliados. E aquelas tribos que eram inimigas dos índios que os portugueses viraram amigos? Vão ficar amigos dos portugueses? Vão ficar amigos dos franceses. Todas as guerras que acontecem aqui, e a gente só acha que está brigando europeu por europeu, é índio com índio. E os índios guerreavam para valer. Outro erro nosso, de história, a gente acha que todos os índios eram amigos. Veio o português, veio o europeu para cá, os índios viviam aqui em harmonia, em comunhão, todo mundo dava a mão na oca, todo mundo cantava feliz, todo mundo era amigo. Nada disso, as guerras eram sanguinolentas. Era um tal de índio matar índio que era uma beleza. As guerras eram para valer. Hoje não tem mais como. Você sabe o que restou da guerra de índio hoje? É um ritual chamado Cuarupi, que eles simulam a guerra. Eles fazem jogos, né? Cuarupi, eles fazem jogos, lutas corporais, competição de arco e flecha, tudo isso para lembrar o passado e que era para valer, que realmente as tribos disputavam. Professor índio comia a gente? Não. Mentira, eu vi uma foto que tinha os índios comendo, não tinha, mas comiam. Tá? Ninguém se alimenta de gente. Tá?
Ninguém olha assim, gente, vamos comer o que hoje? Ah, não sei ali, vai ali dentro, vê se tem um braço lá. E come gente assim. A antropofagia, toda antropofagia, ela é ritualística. Ela tem uma razão de ser. Ninguém sai por aí almoçando pessoas. Mas se um guerreiro é capturado, ele é picotado, posto para ferver, porque tem que ferver, que é um outro erro, né? A gente pensa que o índio é canibal e é zumbi. Ele pega, sai mordendo o braço, comendo a carne, coisa de Hollywood, sai comendo a carne lá, sangrando. Não, eles picam direitinho, são educados. Eles picam, bota a panela para ferver, ferve bastante a carne humana, tira a catinga, que carne humana. Já comeram carne humana? Não. Mas essa hora que dá um medo no pulso, né, pessoal? Se alguém fala que sim, é complicado. O problema é se alguém falar que já comeu e trabalha na cozinha. É mais complicado ainda. ninguém vai essa cozinha. Agora começar a falta dos funcionários. Por que fulano sumiu, né? Fulano foi servido. Desejo pessoas que carne, né, Desejo? Eu gosto de carne, mas não é pra tanto. Tanto, né? Mas, da mesma maneira, quando você captura um grande guerreiro, você vai comê-lo e ele fica feliz de ser comido. Tá? É um privilégio ser comido, é um privilégio ser sacrificado, porque você é bom, você é o melhor. E ao você comer, você absorve as suas virtudes. Então cada um come um pouquinho. Claro que as partes mais nobres vão ficar para os homens também mais valentes, os guerreiros. E aí, de repente, aquele sujeitinho, aquela vai com um dedinho no pé, a mordiscar as crianças, que vão mordiscar uma unhazinha e tal. Só para distrair um pouquinho o paladar, cerveja entrar. Mas a história a gente tem que contar ela direitinho, como é que ela foi criada. Senão a gente pensa que o índio realmente é um demônio na terra. E cuidado com essas coisas, né? Porque quando a gente fala que é ritualístico, Hoje, por exemplo, quem é católico aqui? Ninguém é católico? Então tá bom, ninguém vai brigar comigo. Vocês conhecem o catolicismo, conhecem? O que se faz na missa católica na hora da comunhão? O que vocês estariam comendo? Ah, você fala, é pão e vinho. Não, não é. Porque na crença você transubstancia, você transforma aquele pão em carne e aquele vinho em sangue. É um ritual antropofágico. Só que gourmet. Não é? Então nós temos também os nossos rituais. Os índios tinham os dele. Naquela época eles não faziam pão para celebrar o índio. Eles comiam o índio. Eles iam direto na fonte. Era mais simples. Esses índios começam a ser dizimados. Esses que moravam aqui. Porque os franceses, muito espertos, fundaram a França Antártica lá, mas a base deles, clandestina, era aqui em Cabo Frio. Porque o português veio para cá, a feitoria já tinha sido destruída, ninguém estava de olho aqui, e os franceses fizeram sua base. Qual é a necessidade então? Em 1565, estoura a guerra que vai expulsar os franceses lá no Rio de Janeiro. Como consequência disso, o nosso patrono, que se chama Estácio de Sá, sobrinho do governador do Rio, nem de Sá. Estácio de Sá, que vai morrer inclusive nessa batalha, vai tomar a flecha envenenada, vai o rosto, resvalando o rosto dele, ele vai ficar agonizando aí um tempão, que veneno de índio é igual praga de cigano, pega, tá, beleza, aí ele fica ali, né, morrendo, morreu. Mas antes disso, conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E em 1560, entre 1565 e 1567, funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí o Rio é fundado como cidade. Justamente para evitar o quê? Outros invasores chegam. E aí que a nossa história ganha um plus. Porque os tamoios continuaram. E aí Antônio Salema recebe a autorização e a ordem de perseguir os tamoios aonde eles estivessem, para que fossem dizimados do território. Ele vai partir numa comitiva de índios
em torno de 600 índios. Uma parte vem por canoas, até chegar por navegação costeira, a outra parte vem por terra. E eles vêm varrendo os tamanhos, para acabar também de varrer os franceses. E eles chegam a Cabo Frio. O ano é 1575. É a chamada Guerra do Cabo Frio. Então, eu estou contando essa história para vocês, para que a gente não fique naquela decoreba chata da aula de história de antigamente. Ó, 1575 teve uma guerra de índio aqui, tá? Tudo que foi índio morreu, tá bom? Falem isso mais adiante. Não. Por que os índios foram mortos aqui? Por causa da fundação da cidade do Rio de Janeiro lá. Expulsou os franceses e começou a expulsar franceses e tamoios do território até aqui. E eles foram dizimados. Quando a gente fala dizimados, a gente fala inclusive que os índios já estavam rendidos, cercados, e a ordem foi matar todo mundo. Mulheres, velhos e crianças. Mesmo desarmados, mesmo entregues, foram todos mortos. Naquele tempo, era assim. Se era para matar, matava mesmo. Era uma chacina, sem nenhum tipo de remorso ou perdão. Era exemplar. Tá? Com isso, Cabo Frio ganhando vazio. Fica praticamente desabitado. Quem começa a vir para cá, de vez em quando, é o índio Goitacá, que é lá de Campos, dos Goitacás. Quem é campista aqui? Viu? Nosso índiozinho lá de Campos desce, traz a goiabada cascão, traz o chuvisco. O que o índio de Campos vem fazer aqui de quando em quando? Gente, o território de índio é grande. Então, geralmente, quando lá não está numa boa época, eles descem e vêm para cá para comer, caçar, fica aqui um tempo e depois voltam. E assim ficamos durante um bom tempo com os goitacazes indo e voltando. Em termos de patrimônio, você vai falar alguma coisa assim? Agora sim. Fique à vontade. Não para. Nós temos uma memória da presença indígena. São as pedras sucadas do Morro da Guia. No Morro da Guia, vocês já subiram lá? Morro da Guia? Muito bem. No Morro da Guia vocês têm uma visão linda de Cabo Frio. Eu considero a visão mais bonita. Pergunta quantos não subiram. Ah, quantos não subiram no Morro da Guia? Ah, legal. Vale a pena. Vale a pena. É uma subida leve, tá? Para ir legal. Tá? Eu sempre brinco quando a gente faz caminho da história, que é mais difícil a descida. Por causa do calçamento. É onde você tem mais chance de torcer o joelho, é na descida e não na subida. Mas teve um tempo que estava pedindo para a gente não subir, estava tendo muito assalto, né, 14? Não sei se agora já está mais tranquilo para subir. são... Eu tenho medo de subir com meus filhos. E você tem toda a razão. Houve um tempo, esse tempo continua até hoje. Não aconteceu realmente. Ó, nós fazemos no núcleo, uma vez por mês, o Caminhos da História. Vai ter uma agora sábado. Tá? Então quem tiver de folga aí no sábado, 9 horas da manhã, né, nossos monitores do núcleo, nossos queridos e amados condutores dessa atividade, não sou eu que vou conduzir, são eles, olha a responsabilidade, né? Eles que vão conduzir sozinhos, só vou ficar acompanhando via satélite. Eles vão levá-los, inclusive, lá para o morro. Mas aí vai um grupo grande. Sempre está indo um grupo grande. Assim, é inevitável? Pode ter assalto em grupo grande? Pode, mas é mais difícil. Bem mais difícil. Grupo grande é mais complicado. Então a gente só sobe em grupo de dia. Se eu subir lá de noite, eu não aconselho mesmo. Você vai ver muita coisa. E muita coisa você não quer ver. Mas lá é legal para o Azul. Ali na vista, que é belíssima, uma das vistas mais bonitas do Cabo Frio, é uma visão estratégica. Então os índios usaram o Morro da Guia? Usaram. Só por uma questão cerimonial? Não, estratégica também. Em estratégia militar a gente aprende que quem fica em terreno mais elevado tem vantagem. Na guerra é assim. O cara tenta chegar antes do campo de batalha para quê? Para ficar na parte mais elevada. Que aí é só descer o sarrafo que está embaixo. Ou controlar o território. Aqui é a mesma coisa. Os índios ali ficavam para observar e aí você conseguia enxergar o território
e as duas partes do canal do Itajuru. Então, era uma visão privilegiada. Então, sob o ponto de vista estratégico, interessante. Reza a lenda que ali também morava um feiticeiro muito poderoso, chamado Tsumé, que seria de onde veio o nome Tamojo. Quem é Tsumé ainda é um mistério. Uns dizem que Tsumé era um branco, português, que foi morar com os índios e acabou se tornando um feiticeiro poderoso. Outros dizem que era um xamã indígena mesmo. Seja como for, é uma figura que tem até um trono lá, chamado Trono do Pajé, que seria o trono de Tsumé. Vale a pena lá dar uma olhadinha também. E as pedras sulcadas? Aí começa. O que são as pedras sulcadas? Tem vertente que explica tudo. São as pedras com esses riscos. Esses riscos são prova, pelo menos, de uma coisa. Seja como for, houve presença indígena ali. Porque essas pedras não são naturais, não ficam assim. E aí você tem várias explicações. Algumas correntes dizem que esse vestígio histórico são amoladores. Faz sentido. Você, por exemplo, eles não utilizavam ferro, utilizavam facas e pontas de lança de pedra. Então você passava aqui as facas, as lanças, os machados de pedra e ia amolando as pontas de flecha. Mas tem tanto, se você imaginar que tem uma tribo guerreira ali, mais de um está trabalhando na hora de amolar os seus instrumentos de guerra. É para produzir mais flecha, para produzir mais machado. Tem uma explicação, particularmente a explicação que eu mais acredito. Outros dizem que isso aqui, na verdade, são marcas de alguma espécie de código cerimonial religioso dos índios. É uma explicação também. Tá? Comparado a quê? Comparado a alguns riscos semelhantes em pedras de povos pré-incas no Peru. Pode ser que tenha a ver. E também tem uma teoria que diz que ali é uma maneira de se comunicar com o extraterrestre. Sei lá, né? Vai que, né? E também, claro, é bom subir com a gente, porque diz a lenda que lá tem uma cobra muito grande que guarda o local, é a Jararacuçu. Então nós temos autorização para subir, tá? Por isso que vocês nunca vão ver a cobra quando a gente estiver lá, porque a gente já chegou a um acordo. Mas pode ser que vocês encontrem a cobra lá subindo sozinho. E naquela escuridão a cobra fuma. A fundação da feitoria, ela ainda é também motivo de discussão. Você vê que Cabo Frio às vezes é complicado até na história, né? Você tem, toda a história é complicada, porque tem versão de um lado e tem versão do outro. E história isso é normal, tem que ter várias versões mesmo. Tá? Então os dizem, no caso até do Márcio Werneck, aliás, do Elísio Gomes, Márcio Werneck defendia a chegada do Vespúcio, como a primeira, na verdade, a primeira presença portuguesa aqui para a fundação da feitoria. O Elísio, um outro historiador local, ele já fala que quem veio primeiro para essa região, na Lagoa de Araruama, foi Gonçalo Coelho na expedição de 1501. Ou pode ser que os dois estejam certos, né? Eu acredito mais é que os dois têm razão. Por que o Elísio diz que a história de Vespúcio é mentira? Ele diz que a carta que ele fez é falsa, que ele na verdade nunca esteve aqui, que ele nunca fundou nada. Acho um pouco tanto controverso. Eu acredito que as duas vertentes merecem credibilidade. Tanto que Gonçalo Coelho esteve aqui, tá? Quanto que Américo Vespúcio fundou aqui no Morro do Arpoador. Aqui no Morro do Arpoador, do lado do Forte São Mateus, E aí dá outro problema, que os cabistas dizem que não foi aqui. Os cabistas dizem que foi lá no Arraial do Cabo, que Cabo Frio foi fundado. Vespúcio chegou lá no Arraial do Cabo. A gente aqui afirma que Vespúcio chegou aqui. Inclusive, a capa da carta de Vespúcio é praticamente a mesma imagem ali do cantinho do forte, que é mais uma evidência de que realmente foi aquele lugar, o Marco da Feitoria. E está lá, o Marco da Feitoria está lá. Uma plaquinha lá lembrando que foi ali que Cabo Frio começou. Agora, dizem também que ele foi para Saquarema. Cada lugar vai puxar o Vespúcio para um canto. Todo mundo quer um Vespúcio para chamar de seu. E por que ele veio para cá? Olha, em 1500,
Pedro Álvares Cabral vem para cá, não descobre o Brasil. Como não? Cabral descobriu o Brasil. Não descobriu o Brasil. Mas por que ele não descobriu o Brasil? Antes de Cabral chegar aqui, tinha um tratado que foi assinado, chamado Tratado de Tordesilhas. E, salvo engano, é de 1594. 1494, salvo engano. O Tratado de Tordesilhas, ele veio corrigir um outro tratado, que aliás nem era um tratado, era uma bula papal, um documento que o Papa emitiu, chamado Bula Intercepta. Nessa divisão da Bula Intercepta, lembra que Colombo já tinha estado aqui em 1492. Ele dava água para Portugal e terra para a Espanha. Na verdade, a divisão que o Papa tinha feito, o que ele dava? Todas as Américas, Espanha, e toda a costa africana para Portugal, inclusive as ilhas. Cabo Verde, Açores e tudo mais. Portugal. A história de Portugal é diferente de piada de português. Não é bobo nem nada. Mandou refazer o acordo. Ele queria pegar a linha e jogar um pouco mais para cá. Ele queria jogar a linha um pouco mais para cá porque ele já sabia que tinha o quê? Terra. Se até os vikings já estiveram aqui, imagina se eles não sabiam que aqui tinha terra. Né? Então, quando Cabral veio para cá, ele veio reconhecer um território. Ele veio tomar posse de um território que já pertencia por direito à coroa. Eles não chegaram aqui por acaso, tomou posse, nem sabia. Tanto é que dali eles pegaram o rumo da prosa e foi lá para Calicut. Calicut não é do Sérgio Cabral, Operação Calicut. Mas é por isso, Cabral veio para cá e depois foi para Calicut. Por isso que essa operação do Sérgio Cabral ganhou esse nome, de Operação Calicut. E o Cabral saiu daqui, o Pedro Álvares, tá? Não Sérgio, saiu daqui e foi fundar uma feitoria lá em Calicut, na Índia. Logo depois foi tomado posse aqui no território. O que é uma feitoria? Feitoria, toda vez que você olhar esse nome, porque também em história tem um negócio interessante, né? O pessoal fica falando um monte de nome. Feitoria, feitoria, a gente está repetindo. Ali é feitoria, feitoria, feitoria. Aí eu pergunto, o que é feitoria? É feitoria. É onde são feitas, a gente começa a enrolar, né? Que a gente quer passar vergonha. É onde são feitas as coisas. Né? E coisas, as coisas lá, né? De português, né? Sei lá, dançava fado. Enfim, feitoria é um pouco de tudo. A feitoria não chega a ser uma cidade. A feitoria é uma fortificação, é uma base. Nessa base, que é cercada, serve de tudo. Ali serve de depósito, serve de quartel, serve de dormitório, serve de posto de troca comercial. A feitoria é uma pequena comunidade fortificada. E Portugal vai espalhar várias dessas feitorias ao longo do Brasil, como tinha espalhado na África. A ordem é mais ou menos assim. Começa com a feitoria vai se desenvolvendo, e aí você pode ou formar as vilas, ou dependendo da gravidade, partir logo para fundar as cidades. Se a coisa ficar boa, transforma aquilo em capitania. Depois das capitanias, quando elas caíram, você transformava aquilo em províncias. E aí até chegar nos estados e municípios como nós conhecemos hoje. Ali do cantinho da praia, tá o que seria o marco da feitoria. Cabo Frio só teve uma? Só. Não, teve a primeira aqui. Depois você vai ter mais uma. Vai tentar ter mais duas, na verdade. Mas nenhuma delas vai à frente. Só com a fundação da cidade. Aí, para a gente lembrar, quando começarem a perguntar para a gente quiser conhecer mais, Cabo Frio, quais são os 3 grandes momentos da história de Cabo Frio na colônia? O português já chegou aqui. Lembrando, 1575, os tamoios foram massacrados. Resolveu o problema? Não resolveu. Ainda tinha francês? Tinha. Ainda tinha holandês? Dando uma ciscada por aqui? Tinha. Ainda tinha índio hostil, de vez em quando aparecia? Tinha. Qual é a única solução para acabar de vez com esse problema?
Vou dar um exemplo para vocês. Vocês compraram um terreno. Está lá o terreno de vocês. Aí chega no ano, quando tu olha lá, o que você vai fazer? Cerca. Porque se tu não cercar, o que acontece? Alguém vai invadir. Então não teve jeito para Portugal. Como Portugal não podia cercar o terreno, o que ele vai fazer? Vai fundar uma cidade. Então eu vou fundar a cidade, vou começar a povoá-la. Vamos começar a botar vida, presença aqui. Porque com presença, ninguém invade, ou vai ficar mais difícil invadir. Então, em 1615, Constantino de Menelau é chamado a fundar Santa Helena de Cabo Frio. Então, a sua missão aqui não é fácil. A sua missão aqui é fundar uma cidade e acabar de expulsar os invasores. Ele vem para cá e começa a construir o forte de Santo Inácio, para ajudá-lo a combater os invasores estrangeiros. Constantino de Menelau, ele funda a cidade de Santa Helena porque esse era o oráculo. O oráculo, porque todo português, quando vai para algum lugar, ele dedica aquele lugar a uma santa padroeira, ou a um santo padroeiro, e forma ali um oráculo. Do oráculo você forma, o oráculo é uma espécie de capela primitiva, do oráculo você transforma aquilo em igreja, e de igreja você pode até desenvolver aí uma catedral, enfim, depende da quantidade de recursos e do entrosamento com a igreja. Então o primeiro oráculo é de Santa Helena. Não por acaso, Santa Helena, salvo engano, é a mãe de Constantino, imperador de Roma, que se tornou santa pela igreja depois que Constantino se converte ao catolicismo. Tá? E, provavelmente Constantino ganhou esse nome e, claro, vai ser devido Santa Helena. Mas essa adoração dura pouco. No ano seguinte, Estevão Gomes, que era fazendeiro e comerciante de escravos, ou seja, o cara era rico, influente. Durante todo o tempo da colônia, só existia uma camada social que tinha muita grana, dinheiro vivo, traficante de escravo. Eles eram os mais ricos da colônia. Mas e o barão do café e o barão da cana? Ele não era muito rico? Ele tinha muita propriedade, mas quem tinha dinheiro eram eles. Mal comparando, você tem um sujeito rico que tem aí, é dono de 25 prédios aqui na cidade de Cabo Frio. Ele é dono. Ele tem uma fortuna estimada em R$1 milhão, R$10 na conta. Se pedir um dinheiro a ele, ele não tem, mas ele é dono de tudo, mas não tem dinheiro. É a mesma coisa com os grandes proprietários naquele tempo. Muitos deles tinham posses, não necessariamente tinham recursos. Os traficantes de escravos não tinham posses, mas, pelo contrário, quando o imperador precisava, era eles que iam pedir dinheiro, o patrocínio. Eles eram os que tinham mais dinheiro. Então, Estevão Gomes era um cara que queria vir para cá fazer negócio. Queria vir para cá prosperar ainda mais. Não veio à toa. Torna-se governador e ele vai transferir um núcleo de povoação ali da Passagem, que é onde começa Santa Helena de Cabo Frio, aqui no bairro da Passagem. Ele leva o povoamento mais para o centro, descendo o canal de Itajuru, indo ali mais para o miolinho da Praça Porto Rocha. Entre a Praça Porto Rocha, Largo de Santo Antônio, ele transfere o povoamento da cidade para lá. É até bem mais protegido, sai um pouco da costa. É um bom terreno, um pouco elevado. Porque vocês imaginem Cabo Frio sem os prédios, sem igreja matriz, sem nada. Ali do centro você vê a praia. Se tirasse todos os prédios, você veria a praia. Se você tirasse todos os prédios, você veria o bairro da Passagem. Então o centro, ele é mais estratégico, mais interessante, mais bem protegido. Estevão Gomes leva o povoamento para lá. Aí, na verdade, muda-se o oráculo também. Aí tem as histórias da Santa. Quer contar a história da Santa? Eles trouxeram, iam trazer a Conta a história da Santa Santa. de Santa Helena, mas parece que ela foi trocada. E aí o que veio no lugar foi a Nossa Senhora da Assunção, e ele resolveu transferir o nome da cidade para Nossa Senhora da Assunção. Coisa que eu não acredito muito. Tá? Eu acredito mais que seja uma disputa de preferência religiosa, disputa política entre ordens religiosas, e aí você opta por mudar o horário. Isso é bastante comum, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso.
Outra data importante, você vê que Cabo Frio está avançando rápido. Fala, querido. Possivelmente uma pergunta bem típica e objetiva que a gente pode vir a estudar, exatamente por que Cabo Frio é um cabo por água ser fria? Exatamente. Exatamente. É uma pergunta É autoexplicativo mesmo. de um turista que chega, por que o nome dessa cidade é Cabo Frio? Aí a gente acha que é óbvio demais. Mas o óbvio não é realmente a realidade. Sim, é a realidade. Porque é um cabo, normalmente é um cabo, uma ponta, por causa das águas geladas. Sim. Exatamente É isso. o fenômeno da ressurgência, são as águas que vêm do sul para cá, essa corrente gelada que vem para cá e que ganhou, no caso, os ventos amenos, que venta bastante. Acredito que, tratando-se de turismo, essas perguntas mais objetivas, exatamente, é isso normalmente mesmo. elas são as mais feitas. Assim. Exatamente. E às vezes a gente quer elaborar, né, enfeitar demais o pavão. Realmente é isso. Às vezes a história, não sei, de ser Santa Helena, da Assunção, não sei o que e tal. Serve, óbvio, para preencher a explicação. O nome Cabo Frio já é anterior à fundação da cidade. A parte mais objetiva normalmente é perguntar. Né? Exatamente. Já que a gente, a princípio, precisa saber responder de cara. Por mais objetivo que seja. Aí você pergunta para ele, você já foi à praia? Já. Exatamente. Botou a perninha na água? Botei, tá com gelo. Tá aí, é por causa disso. Eu sou natural daqui, eu sei dessa explicação justamente por saber. Cara? O que eu vejo é que o turista, às vezes, ele não consegue entender a palavra cabo. Porque a palavra cabo, para a gente hoje, na nossa realidade, você pensa em cabos, coisas pequenas que a gente pega, cabo de vassoura, né? Vamos dizer. Mas creio que o que a gente precisa mostrar para ele é que eles estavam no navio, né? E viam o cabo em forma de terra, né? É uma outra visão. Uma ponta saliente. Isso olhando se projeta para o mapa, né? Isso para quem estava dentro de um navio e olhando o mapa. Porque quando o turista está aqui, ele no frio ele se entende. Agora no cabo ele se perde. Que cabo é esse? Na verdade é um termo mais ligado a navios e etc. Eu acho que ajuda muito a mostrar para ele o termo palavra cabo. Porque ele se perde, o turista se perde na palavra cabo. O frio ele entende muito rapidinho do que vai ali. É uma fragilidade, né? Você tem avançado um pouco sobre o bairro da Passagem, e por ser um dos históricos, né, primeiramente fundado, o fato dele se chamar Passagem. A explicação que eu tenho também, quando tive aula com o professor de História, foi que tinha a passagem dos barcos, né, e tal, e também desse tráfico de escravos que tinham, né? Que era por onde eles passavam até acessar o resto da região de Alagoas. Exatamente. Um bairro de passagem é um bairro de deslocamento, de entrada e saída. Essas mais óbvias, como estava falando, realmente são que é mais perguntado, que eles precisam saber responder exatamente. Vai ter um trabalho coordenado pela professora Cláudia, juntamente com eles, que é um trabalho sobre as ruas e bairros aqui da cidade. Então, futuramente, a gente vai poder estar voltando aqui com um curso só falando por que os bairros ganharam esses nomes e as ruas ganharam esses nomes. Que aí complementa bastante aí esse trabalho. O bairro da Passagem. Por que Passagem? Pergunta bem olha. Bairro São Bento, nós vamos ver também por que São Bento. Claro que tem outros nomes que, pelo amor de Deus, né? Não tem nem como a gente pegar. O Rainha da Sucata. É por causa da novela. Vai inventar história? Vem pra cá. A rainha desembarcou aqui. Ela é rainha de onde? Da Sucata. Desembarcou. Tangará, mesma coisa, por causa da novela, lá do Sassabutema. Enfim, aí ganham outros nomes mais recentes. Outros que são absolutamente interessantíssimos aqui, Ville Blanche. Bonito, né? Ville Blanche. Por aí vai. Jardim Flamboyant, aí vai ganhando outros nomes. O Guarani, que ganhou esse nome Guarani, salvo engano, era Capão da Paca, antigamente. O Capão, né? Aí, a Palmeiras tinha outro nome também, o Caiçara tinha outro nome também. E os nomes foram também se alterando. Alguns bairros também foram sendo criados. Aqui em Cabo Frio tem uma coisa interessante, que cada bairro tem 3 ruas. É impressionante isso, né? Cada rua tem 3 nomes. Você começa numa rua, você passa por 3 bairros. Você pega, por exemplo, ali, lá no Caiçara, você pega a rua Inglaterra, você sobe a rua Inglaterra, você começa no Excelsior,
passa pelo Jardim Flamboyant, passa pelo Caiçara e termina no Parque Bulli. Então você em uma rua passa por 4 bairros. Isso pra gente que vem do Rio de Janeiro é um pouco complicado, porque quando você... Não só em vários países. Né? Ah, também tem isso, tá? Noruega, Espanha, por aí vai. Professor, Diga. Uma vez me perguntaram, eu pedi para dar mirada na recepção. Eu não sabia. Eu não sabia, eu não sei. Você sabe? Não, a gente, na verdade, na história do japonês, a gente está levantando também. Tem muitas histórias aqui. O que acontece? É uma coisa que eu conversei com a Isabel. Tem muitas histórias aqui que eles estão fazendo um pouco o processo de pesquisa, porque tem coisas que a gente ouve falar. Antes da gente vir ministrar qualquer curso ou falar qualquer coisa, a gente primeiro vai checar. Então, como a gente não fez checagem ainda dessa parte, faz parte de um outro roteiro histórico, natural que a gente vai também constituir, a gente ainda não mexeu nisso. Então a gente só realmente está trabalhando com o que a gente tem de fonte confiável. Então vamos ficar devendo essa por enquanto e a gente vai trazer isso para vocês ainda. Era de proprietário japonês. Tem isso. É da lenda. Tem essa informação, porque também é o mais óbvio. Tinha um proprietário japonês ali e tal. Mas a gente quer, na verdade, fazer a checagem de quem é essa pessoa, direitinho, como é que ganhou aquilo lá, aquilo ali não podia ser também, né, de ninguém. Por aí vai, a gente vai checar essas informações todas. Então perceba que a coisa começa a avançar rápido. Em 1619, Cabo Frio é levado à condição de capitania. E a capitania do Cabo Frio ia de Campos dos Goitacazes até quase Saquarema. Então Cabo Frio era tudo isso. Cabo Frio era enorme. E dentro dessa capitania do Cabo Frio, você começa a se preocupar em trazer novamente índios para cá. Trazer índio para cá para quê? Para ajudar a defender o território, para ajudar a ocupar o território, para ajudar a produzir. Alguns dados importantes. Né? A fundação da cidade está marcada com a religiosidade. Gente, religiosidade, ela é presente a todo momento. Não dá para você pensar no povo ibérico, que é um povo essencialmente católico, toda a colonização que eles vêm empreender aqui nas Américas, a religião vem junto. Numa cidade colonial, para vocês terem uma ideia, a igreja é muito importante. Por que a igreja acaba sendo importante? Porque a igreja ela serve praticamente para tudo. O sino da igreja é que marca quem nasceu, quem casou, quem morreu, se a cidade está sendo atacada, se tem inundação, catástrofe, qualquer outra coisa. As festas da igreja são as festas que praticamente dão um tom à vida cultural da cidade. E a nossa cidade, ela é ainda, aliás, era também muito festeira, associada ao que as igrejas produziam. Hoje essas tradições já estão se perdendo. A gente faz o Corpus Christi, tapete de sal ainda celebra a padroeira. Agora, as outras festas que eram festas antigas do catolicismo já estão indo por água abaixo. Por exemplo, as procissões, tinha muita procissão. Cada procissão de santo importante vinha com festa, vinha com quermesse. Então eram momentos muito esperados, eram momentos muito vividos, que tinha tudo. Era homenagem ao santo, mas tinha comida, bebida, baile, jogos. Então era um momento que a cidade esperava com muita ansiedade. Sem isso, como é que as pessoas iam flertar, casar, se divertir? Não tinha cinema, não tinha Facebook, não tinha nada. Até para namorar tinha que ter igreja, que é onde você ficava ali flertando. Era a arte do flerte. Coitado, o padre rezando em latim. Tu não ia para lá ouvir nada, tu ia para lá para ficar olhando para os lados. Só na hora do sermão que ele falava em português, que é na hora das porras, aí tem que ser para você ouvir, na tua língua. Mas o resto é em latim. Então tu ficava assim namorando a menina. Aí ela ficava assim olhando para você. Aí o pai do lado olhando. Aí tem até a questão dos leques também, leques e lenços. Eram hábitos utilizados. Dependendo da posição do leque, como é que sacode, onde pousa o leque, você sabia que a mulher na festa era o quê, né? Não era pela aliança nem nada não. Você sabia se a mulher estava disponível pelo leque. Hoje quase ninguém mais usa leque, né?
Mas ficava assim, agora eu não lembro direito dos códigos, mas acho que se tivesse fechado sobre o peito, casada e sai de perto. Não estou afim de você. Tá? Se tivesse aberto no colo, vem com jeitinho. Se tivesse, né, só assim, pousado aqui no ombro, você tô te querendo. Tá? Agora, se tivesse sacudindo, né, vai. Tá já no jeito, vai com tudo. Então, os leques, as pintas, inclusive, as pessoas botavam pinta para ficar mais sensual. Tinha até barbeiro que botava pinta, em homem e mulher. Então, dependendo de onde você botava a pinta no rosto, você era ou mais recatado e recatado, ou mais safadinho e safadinha. Então, uma pintinha de senhores de respeito, uma pinta mais elevada, uma pinta mais centralizada, ou era na cabeça, ou era aqui na maçã do rosto, tá? Pinta no cantinho da boca, aqui de baixo, não está se querendo. É pinta sensual. Então, pintas, leques, jogos de olhares, isso tudo fazia parte dessa sociabilidade. Era uma outra sociedade. Tá? Então, a igreja ela tinha essa importância. E hoje nós estamos perdendo quase todas as festas, estamos perdendo quase a folia de reis. Mas, professor, eu sou evangélico, eu não posso fazer festa, que isso é coisa do diabo. Não é, gente. A gente está pensando em história, né? Você não vai acabar com as tradições, por exemplo, uma outra lacuna nossa, aquela praça de São Benedito que eu vou falar para vocês, ali os negros jogavam jongo, jogavam capoeira, manifestavam sua cultura e sua religiosidade ali no convento Nossa Senhora dos Anjos, naquele cruzeiro. Então, professor, como é que eu vou fazer se a minha igreja diz que aquilo é coisa do diabo? Aí eu não sei o que responder para vocês. Não é, você não precisa abalar a sua convicção religiosa, a sua crença, o que você acredita, mas você pode olhar aquilo como uma manifestação de cultura. E é legal, uma tradição. Em Valência, por exemplo, reproduziram um quilombo lá. Você só vai lá agendado. A cidade de Valença praticamente vive do quilombo da Serrinha, em termos de turismo. E eles reproduziram o quilombo lá. Você vai lá, tem feijoada, tem reza, tem dança, você come, bebe, assiste, tudo é uma encenação histórica. E você vai lá conhecer um pouquinho. Aqui já não podia ter alguma coisa semelhante? Da memória do negro, da memória do índio? Você vem, conhece? A cidade leva muito para esse lado, porque antigamente tinha a visão católica sobre o que não era e o que era. Depois veio a visão protestante sobre o que é e o que não é. Aí o que acontece? As outras culturas que são elevadas só vão perdendo. Vão desaparecendo. Só vão desaparecendo. E como aqui praticamente 49% é evangélico, 51% é católico, e nesse meio tempo, engraçado que não tem, o resto ninguém aparece. Né? Eu não sei quantos evangélicos vão lá na cartomante, né? Que vão lá tomar uma cachimbada do velho, e quantos católicos fazem a mesma coisa, mas sim, na estatística oficial são as duas majoritárias. E nessa briga, quem perde? A cultura perde. As tradições perdem. E perdem mesmo, gente. Tem muito preconceito. Eu mesmo já passei muito preconceito quando eu fui ensinar na rede pública, tá? Quando eu fui ensinar algumas questões relacionadas à cultura africana, religiosidade, ensinar cultura. Eu nem falando ensinar ninguém a ser religioso de nada. Sofri bastante aqui, até ameaça eu levei. Mas eu estava comentando com eles, se tem uma cultura assim, que, por exemplo, elevada como imaginário, tá aí todo mundo vendo o filme do Capitão América, do Thor, mal sabe que Thor é um deus, os vikings, a mitologia nórdica, como tem a mitologia africana também, mas só que Thor pode. Exatamente. Thor pode. Só o africano que sofre. É feio, né? Não, isso aí não pode, mas o Thor pode. É verdade. Falou. Tem gente por ignorância que não sabe que Thor veio de uma outra ideia. É um deus. Existencial. É um Deus, não é nem um candidato a Deus, não, é um Deus. É uma outra ideia existencial. É porque assim, o Thor da Marvel é um louro bombado. O Thor que a gente viu lá na faculdade. O Thor dos Vikings, na verdade, é baixinho, gordo e cabelo ruivo. O Thor raiz. Aquele é o Thor Nutella. O Thor raiz ele é diferente, ele é representado diferente. Mas é verdade, né? É a mesma coisa, né? Quando eu até brinco muito com eles, eu nunca vejo. Tudo que é demônio, gente, com todo respeito, cara, não fica bravo comigo não. Mas toda vez que eu vejo programa de televisão, tudo mais, quando baixa os demônios, é tudo demônio da afro-brasileira. Eu sou o Exu fulano, eu sou a bombageira fulano. Mas parece um demôniozinho babilônico.
Não aparece um demônio egípcio. Não aparece um, tem tanto demônio bom. Se vocês quiserem, depois eu dou uma lista de demônio para vocês. Um monte. Demônio árabe, demônio persa. Eles são tudo bravo, rapaz. Tudo bicho bravo pra caramba. Bicho enjoado, bicho que se baixar dá um estrago miserável. Mas sem espetar um pouquinho o assunto, sem fugir um pouquinho da pauta, mas já espetando, você não acha que foi por causa dessa ideia portuguesa de colonização que o povo mais próximo que tinha a cultura em cima deles seria o povo que eles traziam como escravo, e para não fugir do cristianismo eles tinham que colocar essa parte do, entre parênteses, dos demônios e essa coisa Verdade, toda. verdade. Porque todo índio cultua o demônio, todo negro cultua o demônio. E a gente mas levou essa pensando herança bem, pra para uma cá. ideia que não é uma ideia cristã, demônio em si seria uma ideia vaga de alguma coisa que eu não sei explicar, então é o diabo. É por aí. Desculpa até falar o nome, mas não sei É por explicar aí. o mal. Mas é por aí. Só que quando a gente lida com história e com cultura, quando a gente entra nesse seara, a gente começa a ficar numa saia justa. Ainda mais em cidades que tem memória disso. E o que as pessoas começam a fazer com relação a essa memória? São patrícios, né? Esconde. Chega aqui teve alguma tradição negra? Não, senhor, nunca teve negro aqui. Se teve, é mentira. Pelo amor de Deus. Teve desembarque de escravo ilegal ali na Praia da Rasa, que era um lugar de traficar escravo mesmo. Ali não tinha Na Rasa. Zé Gonçalves cansou de fazer tráfico de escravo ilegal ali. Fez fortuna fazendo Meu isso. pai é de Campos Novos, da Rasa, Grande quilombo ali, o quilombo da Caveira é enorme. Então não tem como esconder. Aquela imagem que está lá no Caritas hoje, acho que foi fotografado, não estava no Caritas nesse momento. Não, aqui estava no Portinho, lá na Casa dos 500 anos. Estava lá, aí eu veio aqui pro cara. Isso. Um pouquinho que a gente tirou uma foto. Eu tentei tirar uma foto, mas assim, para colocar na porta, não ficava esteticamente fácil de se identificar, né? E as pessoas passam ali todos os dias e me informaram que era um lugar onde se amarrava, você colocava os pregões também, e se amarravam os negros para serem chicoteados. Exatamente. O Pelourinho, antes de eu chegar no Pelourinho, deixa eu só puxar uma informaçãozinha. Naquele complexo ali que vocês conhecem como Praça Porto Rocha, era a Praça do Pelourinho. Era um lugar central da cidade. Ali vocês têm a Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Ela tem na plaquinha ali, 1615 ou 16 ali, está lá na plaquinha, acho que 16, né? 1616 na plaquinha. Dá a entender que a igreja foi construída naquela data. Não foi. A igreja, na verdade, ela só vai ser concluída entre 1650 e 70, que ela vai ser realmente terminada. Até então você tem ali um oráculo, uma capela, tem uma ermidazinha ali. Tá? Na Praça Central você manda instalar o Pelourinho. O Pelourinho, na verdade, ele está em duas peças, ele é uma peça única. No nosso caso é um Pelourinho de pedra, mas você encontra em outras cidades o Pelourinho pode ser de madeira, geralmente uma tora de madeira de lei mesmo. Tá? E a gente só associa o Pelourinho à questão do castigo. Na verdade, o Pelourinho é o lugar do pregão. É um poste, uma pedra, um totem, onde você coloca ali as ordenanças da cidade. Como ali tem todas as ordenanças, inclusive as sentenças, ali é o local onde você também aplica a justiça. Então o Pelourinho ele vem todo furadinho. Se vocês olharem o Pelourinho lá no Caritas, ele tem uns furos de ponta a ponta, que era para passar a corrente por dentro dele. Aquela corrente ali você algemava o condenado ou o escravo, e ali você aplicava a justiça, né, que foi determinada, e o carrasco oficial vai lá e castiga. Aí você vai falar, poxa, na frente de todo mundo, por que tem que ser na frente de todo mundo? De exemplo. Então o castigo tem que ser cruel e à vista. Quando o negócio é feio mesmo, ou seja, você pega um escravo que deu problema, fugiu, você pega ele, açoita, chama todo mundo para ver, todo mundo quem? Os escravos, todo mundo para olhar, ele sofrer bastante, mas dá-lhe a surra para arrebentar, não é ai 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 não, é para arrebentar mesmo, o cara sentir muita dor, porque qual é o efeito de quem está ali quieto olhando? Tu vai ficar com uma raiva miserável, mas
Começar a ficar com medo, né? Quem é mais valente, quem é mais atirado, vai para a luta. Quem é mais retraído, vai... Aí, ó, o resultado. E quando ele continuava dando trabalho, você ia lá e fazia, aí você tem outras sentenças. Por exemplo, aí tem várias. Os espanhóis usavam desmembramento com cavalo, com mula. Então amarravam um pedaço em cada lado, botavam os bichos para correr, desconectavam. Outros faziam só o esquartejamento. Você esquartejava e espalhava. O índio ainda comia, né? O português não comia. O português só esquartejava e espalhava um pedaço em cada lugar do caminho. E é uma visão aterrorizante. Imagina, você num caminho que vai de uma fazenda para o centro, você está andando, tem um pedaço de escravo em cada lugar ali. Tem um braço pendurado, uma perna, uma mão. Isso é aterrorizante. Fizeram assim com Tiradentes, não foi? Foi esquartejado também? Fizeram Tiradentes também. Uma coisa para... E pior, a casa dele foi queimada. Depois de queimada, foi salgada. Que é do tipo ali, que aqui é lugar proscrito mesmo. Aqui, eu quero que queime e não quero que nasça nem planta aqui. Vou salgar a terra depois. É uma maneira de mostrar. Então, por isso que a família de Tiradentes, hoje, você não encontra mais descendentes no nome. Eles tiveram que mudar o nome. Porque passaram várias gerações proscritas. Uns tiveram até que abandonar o sobrenome. Mesma coisa, né? Os descendentes alemães e italianos mudaram de nome. Quando parece que lá trocaram de nome. Exatamente. Então, isso aqui é uma prova viva, é uma marca viva do nosso período escravocrata. Não tem como fugir dele. O Forte São Mateus começou a ser construído também em 1616. Foi concluído lá por volta de 1620, onde ele recebeu as últimas armas. Quer falar um pouquinho do forte, Daniel? Não, eu posso falar. O Forte São Mateus, ele vai ser construído no lugar do antigo Forte São Inácio, para que você pudesse reforçar e proteger melhor a cidade daquela época em que você sofria incursões francesas, a cidade andava o tempo todo sendo ameaçada. E aí o forte vai ser utilizado com essa finalidade de defesa para a cidade de Cabo Frio. Ao longo do tempo, dos anos, ele vai sofrer algumas mudanças, vai sofrer desgaste, vai sofrer reformas na artilharia. Inclusive, em 1847, quando Dom Pedro II fizer sua visita aqui em Cabo Frio, ele também vai fazer reformas no Forte São Mateus, instalando lá um novo armamento, que são aqueles 5 canhões de grosso calibre que a gente encontra lá até hoje. E o forte, inclusive, também vai ser utilizado depois, em 1899, como lazarento, para abrigar pessoas doentes na cidade, no estado terminal. E ele tinha um farol dentro dele, ali do lado dele, que em 1930, mais ou menos, esse farol cai e o forte depois vai sofrer uma nova reforma, uma nova intervenção pelo IFAM, já na década de 50, quando ele é tombado como patrimônio histórico e artístico nacional. E ele estava em ruínas, né? Bem ruínas. Estava bem ruínas. Chegou a haver guerra, né? Uma invasão, uma tentativa de invasão, frio. Olha, eu já ouvi que o forte já usou algumas vezes suas baterias, mas nada de muito sério. É aquela coisa, deve ter avistado algum navio perto, usou as baterias, mas não tem nenhum relato, nenhum registro de uma guerra, não tem isso. Porque nessa época já havia dominância portuguesa em toda a área, né? Já. Então já era uma coisa mais símbolo, tipo, o símbolo não se aproxima, que aqui já está vigiado. Nesse tempo você já tinha bastante. Na verdade, nesse tempo, nós já temos um processo, só me engano, da dominação espanhola. Já a dominação espanhola. Então, estava bem seguro. E o armamento do forte era mais para questão de guarda mesmo, não era um armamento assim, muito pesado, não. Eram 6 armas de calibre 6, de calibre 8 e 2 armas de calibre 12 só que tinha no forte. E aí, desenvolvendo a cidade, algumas curiosidades, seus primeiros passos, nas margens do canal Itajuru, onde fica ali aquele bairro bonito, ali, aquele cantinho ali, no final do Boulevard Canal, é chamado bairro de São Bento. E aí muitas vezes perguntam, né? Mas por que ali é o bairro de São Bento?
que ali foi uma terra doada aos beneditinos, em 1620. Os beneditinos foram lá, começaram a fazer uma primeira ocupação, algumas moradas, mas não desenvolveu o projeto inteiro. Portanto, o que a Câmara faz? Em 1667, ela retoma o terreno para a cidade e os beneditinos perdem a possibilidade de se instalar ali. Tá? Claro que aí o nome ficou, continuou como bairro de São Bento, em lembrança, em homenagem aos beneditinos que ali começaram a fazer um povoamento, mas não levaram aquilo adiante. A Câmara, para vocês terem uma ideia, ela ficava na Rua Direita. A Rua Direita é a Rua Érico Coelho, que ela liga a Praça Porto Rocha ao Largo de Santo Antônio. Era muito comum em cidades que tinham a rua melhorzinha, chamada de Rua Direita. Era a melhor rua, a única pavimentada, reta. Então Cabo Frio tinha a sua. O Rio de Janeiro também tinha dele. Chamava-se, era atual, na verdade, 1º de março. Era a antiga Rua Direita, lá no Rio de Janeiro. Aqui a nossa Rua Direita é Érico Coelho. E por que ela é tão importante? Porque ali foi construído o primeiro prédio da Câmara Municipal. Não é esse que vocês estão vendo hoje ali, aqui perto do bairro São Bento, ali perto do lado da prefeitura, não é esse prédio só muito posteriormente foi construído. Tá? Mas em 1661 você tem o primeiro prédio da Câmara lá. Então na região ficava Pelourinho, a Câmara, também lá na Rua Direita, a cadeia, em frente ao Solar dos Massa, ali entre a Praça Porto Rocha e a Praça Pedro II, a Praça Porto Rocha foi isso aqui, não faz? Então esse biquinho aqui da praça não é mais Porto Rocha, é Pedro II, de frente à antiga biblioteca. Então ali, na verdade, ficava a cadeia, a antiga cadeia pública, e o sino do Cambembe, que marcava o toque de recolher da cidade. Porque a cidade tem seu toque de recolher. Imagine, a vida era diferente. Quando não tem iluminação elétrica, chega a noite começa a ser povoada dos seus mistérios. O que tem na rua de noite, naquele tempo? Bandido, bicho, prostituta e alma penada. A rua, à noite, é do vagabundo, é da prostituta, é da assombração, é em qualquer cidade, do interior ou da capital. São esses personagens que é do assassino, são esses personagens que vagam na noite. As famílias que fazem? Para dentro de casa, fecha tudo direitinho ali, até porque as ruas são parcamente iluminadas, é a luz do luar e a luz do óleo de baleia. Aqui na nossa casa, nossa região é o óleo de baleia. É uma região de pesca baleeira, então tinha bastante óleo de baleia. Então, imagina uma iluminação de rua com óleo de baleia. Praticamente é uma chamazinha no meio de... Isso quando você conseguir, porque aqui venta muito. Você tem umas ermidas fechadinhas, tá? Então a iluminação é muito fraca. Muito fraquinha mesmo. Então, matou o sol, né? Morreu o sol, toque de recolher para todo mundo e para suas casas. A vida era diferente. O sol se põe, acabou a vida social. Onde ficava esse centro? Ficava ali do lado da cadeia, entre a Praça Porto Rocha e a Praça Pedro II. É na casa de uma banca de jornal. Mas tem os vestígios ainda hoje? Não, nada. Nem de um nem de outro. Só deixa eu fazer uma pergunta. Os beneditinos eram aqueles freis mais devotos para a área de São Benedito, não era isso? Não, de São Bento. São Bento. São Bento. De São Benedito, na verdade, foi ali na passagem. Nós vamos falar deles. Ainda na religiosidade, em 1696, vai ser erguido aí pelos franciscanos o convento de Nossa Senhora dos Anjos. Porque assim, a palavra convento de Nossa Senhora dos Anjos acabou ficando mais ou menos como um deboche, né? Porque nunca teve freira lá. E sim padres. Então, na verdade, é um convento de freios. Acabou ganhando esse nome de convento quase que como um deboche. Mas todo mundo conhece como convento de Nossa Senhora dos Anjos. Do lado dele, você tem o cemitério da Ordem Terceira. O que é uma Ordem Terceira? Toda Ordem Terceira é uma ordem de pessoas que são devotas, mas não são sagrados do sacerdócio. São pessoas como nós. Nós fundamos uma ordem, essa ordem se dedica a um santo, e o nome dessa ordem é a Ordem Terceira. Porque você tem a Ordem Primeira e a Ordem Segunda, que são os clérigos. São daqueles que foram sagrados e investidos.
nós, pessoas comuns, fundamos uma terceira ordem, é a ordem terceira. Toda a ordem terceira, ela tem uma importância dentro das cidades, porque na verdade o que elas fazem? Ajuda a mobilizar também a vida social. Elas vão lá, ajudam a pavimentar uma cidade, uma rua, a construir uma casa, a fazer uma festa, ajuda a sustentar um hospital. Então, ordens terceiras, nesse tempo, eram muito importantes. Sociedades de pessoas eram muito importantes. Por quê? Tinha prefeito? Não. Quem cuidava de tudo? A Câmara. Recebiam para isso? Não. E a maior parte também nem precisava. Mas não recebiam. Então, na verdade, a política era feita de uma maneira muito mais entrelaçada entre o poder público, a comunidade e as ordens religiosas. Eram elas que faziam tudo acontecer. Nesse cemitério que está lá até hoje, ativo, não é fácil de visitar, tá? Tem que pedir autorização da ordem terceira para entrar, para poder visitar, e só quem é da ordem pode ser enterrado ali. Então, eu também. Uma vezinha só. Mas há enterro ainda hoje. Só de membros da ordem. Em 1740, a Câmara presenteia o convento com a capela de Nossa Senhora da Guia. Lá em cima do Morro da Guia, somente em 1740 que a Câmara constrói aquela casinha ali. E por que ela constrói? Reza a lenda que a santa fugia. Santa Nossa Senhora da Guia ficava lá dentro do convento. Ela ficava meio entediada e queria respirar o ar puro, o ar fresco. Subia lá para o alto Morro da Guia e ficava lá. Aí ia lá o sacristão, ia lá o povo lá, pegava a imagem, descia ela. No dia seguinte a imagem está lá. Me deixa onde eu quero ficar. Tanto que a santa fugiu, que o povo entendeu que a vontade da santa era aquela. E aí a Câmara construiu. Eu até brinco lá, que antigamente ficava aberto. Acho que por causa da violência e tal, agora tudo aqui vem trancafiado. Quando a gente faz caminho da história, até brinco. Isso daí está trancafiado porque a santa quer fugir. A santa já enjoou de ficar aqui em cima, agora a santa quer ir para outro lugar. Então ela está lá trancada, 7 chaves, tudo lá lacrado, fechado, você não consegue mais ver a santa. Então, ela viu que a santa é perigosa. A santa quer fugir dali de qualquer maneira. Mas é uma imagem muito bonita, é uma imagem histórica, importante, realmente precisa de segurança, porque se alguém entrar ali, roubar, vai carregar, vai levar. A nossa imagem de Aparecida, que é tão velha quanto a imagem de Aparecida padroeira do Brasil, foi roubada. E até hoje, é como muito do nosso patrimônio histórico e material, ou está na mão de gente aí particular, ou está enfeitando o sítio de algumas pessoas, foi levado embora, a gente acabou preservando um pouco da nossa cultura material. Em 1761, João Botelho da Ponte é autorizado a mandar construir, e quem constrói são escravos, a igreja de São Benedito. Essa igreja era muito interessante, muito importante, porque a devoção do São Benedito é a devoção popular, é a do escravo, do descendente do escravo, é do pescador, é da gente mais simples. Até pela própria história de Benedito. Não conheço tanto assim de história de santo, mas São Benedito era cozinheiro. Ele cozinhava para os monges, e o sonho dele era ser monge. Ele não podia ser monge porque ele tinha a pele escura, então ele não podia ser monge, mas mostrou a sua devoção, mostrou o seu poder, quando praticamente cura nos seus braços uma criança que estava praticamente morta, ou morta, e ressuscitou nos braços dele. A história é mais ou menos uma coisa assim. Então ele foi santificado depois, mas era um santo de humildade e preconceito, por isso que ficou associado à devoção das camadas mais pobres. Entre os séculos 17 e 18, Cabo Frio passará por retraimento, Cabo Frio fica aí meio esquecido, praticamente vai plantar, vai ser agricultura, pecuária, vai conhecer uma primeira produção de sal, no tempo que o sal português vai entrar em crise, aqui vai ganhar um corpozinho, só que, na verdade, o sal só vem para ser a principal atividade, isso aqui é uma lancha de sal, aqui é o portinho. Essa foto aqui, na verdade, você consegue imaginar de pelo menos de quando essa foto é? Onde?
Então já sabe que é de 26 para cá, na década de 50. Tá? Mas você vê que as barcaças de sal ainda eram, na década de 40 e 50, ainda estavam sendo utilizadas da mesma maneira que nos tempos aí do final do século. Então, no século XIX, nessa região que é conhecida como Portinho, é Portinho por quê? Porque aqui era o porto onde você embarcava o sal bruto das salinas. O sal bruto era levado lá para a ponta do forte, onde ele era moído, onde fica o antigo hotel Lido, é no Lido ali, aquele hotel foi demolido. É Lido, né? Ali era uma região onde você moía o sal, e o sal de lá era embarcado nos navios maiores e despachado. Tá? Então, somente no século XIX, com as técnicas de Luiz Lindeberg, que o sal se torna o grande boom econômico da região. É onde nós vamos formar as nossas grandes elites aqui, as famílias tradicionais e ricas da cidade, começam a se formar no século XIX ao redor da atividade do sal. Foi a pioneira no Brasil inteiro, em termos de industrialização do sal. E claro, um vento que faz aqui. O Alagoa hipersalina, a Lagoa de Araruama é uma das maiores lagoas salinas do mundo, porque ela é hipersalina. Então, o sal praticamente cristaliza naturalmente, é um sal de muita boa qualidade. Um sal muito bom. Aí no século XIX, começamos chegando mais pertinho, começamos algumas inovações. Leger Palmer, ele abre, onde fica ali aquela ponte de entrada de Cabo Frio, ele abre a boca do canal para que navios maiores possam entrar, se abastecer de sal. Major Delegar, que através da Irmandade de Santa Isabel, novamente uma Irmandade, Major Delegar, que era, na verdade, uma pessoa ligada ao governo também, ganha autorização para empreender algumas melhorias na cidade. Entre elas, a fundação do Caritas, em 1837. A Caritas foi fundada, Caritas significa caridade, e era uma casa para isso, para dar assistência aos mais pobres, em especial à infância enjeitada. Você tinha ali a roda dos esportes. Vocês já compraram gás? Era igualzinho. Você pega ali, bota, gira, e quem está lá dentro pega a criança, a roda volta, a criança não está mais ali. Quem eram essas crianças que eram abandonadas? O que as pessoas faziam com as crianças naquele tempo, antes de construir o Caritas? Ou davam ou largavam para morrer, infelizmente. Isso estava ficando tão complicado que o Major resolveu construir o Caritas para isso. Então, quem eram essas crianças que eram enjeitadas? Geralmente é filho de escapadinha do casamento, era o chamado de bastardo, era o filho dos religiosos, crianças doentes, crianças miseráveis que não têm condição de criar. Então, toda essa infância, ou escandalosa, né? Eu tive um filho com você, mas eu sou casado com ela, essa criança não pode aparecer. Então, toma-se da mãe, elimina a mãe, se depender, tal, pega a criança, bota ali. Quem está lá dentro nem vê. Nem vê quem está doando, nem lá dentro está vendo quem está recebendo. E a criança é criada na casa de caridade. Tá? Muitos sobrenomes ganham-se dessa forma por causa disso. Então, como é que você batiza uma criança assim? Então, geralmente se dá o nome de santos, ou esses nomes, 2 santos. Tem outras explicações para isso também, tá? Não é só isso, nem todas as famílias nasceram assim. 2 santos, do coração de Jesus, sabe? Tem outras explicações também para esses sobrenomes, tá? E todas são válidas. Mas uma delas é essa também. As pessoas ganhavam esses sobrenomes. Da Conceição, dos Santos, por aí vai. É nome geralmente de criança exposta, pode ser também, pode ter um passado de criança exposta. Elas eram adotadas ou elas, uma certa idade, saíam para ganhar tudo? Ou eram adotadas para serem filhos de criação de alguém. Hoje evoluiu muito, né? Hoje em dia, você não tem mais a figura do filho adotivo. Isso acabou. Você tem a figura do filho. Graças a Deus. E ainda tem gente que não entendeu isso. Ainda fica assim, esse aqui é meu filho adotivo, é meu filho do coração. É porque o outro não deve ser do coração, deve ser do pâncreas, né? Do pé, do fígado. Não existe filho do coração, não existe filho. Esse entendimento contemporâneo. Mas antigamente não. Antigamente você, esse aqui é meu filho de criação, esse aqui eu crio. Tal, né? Até famoso, vovó teve 5 filhos e criou 20.
Tudo ficava lá no quintal. Igual galinha, fica dando milho, as crianças ficam lá criando, né? Mesma coisa. Cria todo mundo assim. E outros ficavam realmente nas ordens religiosas, iam para as igrejas e ficavam ali, ou iam para os conventos, quem não tinha como virar cria da casa de alguém. Agora, eram pessoas que quase sempre passavam por condições muito difíceis na vida. Porque quando você fala que você é filho de criação de alguém, significa que você está trabalhando na casa daquela pessoa. Via de regra é isso. Ninguém é visto como igual dessa maneira numa sociedade como essa. Se hoje já é mais difícil, imagina naquele tempo. Em 1847, Dom Pedro, o imperador, ele mesmo, Pedro II, a revanche, ele vem para cá. Vem visitar Cabo Frio. E aí, estando aqui, ele diz ao Major Beregar que ele pode reformar a fonte do Itajuru. E a fonte está esperando o Major reformar até hoje. Só vai reformar quando o Major voltar. Enfim, a fonte, ela ganha uma cobertura. Por que a fonte é importante? Desde o tempo dos índios, que ali era um lugar de abastecimento de água potável. E água potável aqui é difícil. Todo mundo aqui que tem a sua casinha que já tentou furar o chão para fazer um poço, né? Quando sobe aquela água ali, água salobra. Difícil. Para você pegar um poço bom aqui, tem que cavar muito fundo, para pegar o lençol. Então a fonte era um local de abastecimento desde o tempo dos índios com água boa. E aí Dom Pedro faz o quê? Manda cercar, manda proteger para que isso sirva para o abastecimento da cidade. Em 1898, por atuação do presidente da Câmara, Jonas Garcia Terra, é construído por operários espanhóis a Ponte de Ferro. Então, em 1898, toda aquela região que hoje nós conhecemos como Boca do Mato, né, Monte Alegre, Jacaré, toda essa região começa a ganhar um dinamismo, porque a estrada de ferro passava lá. Isso aí é ferrovia, era o ponto final da ferrovia. A ferrovia passava lá. Então ali era um local onde você carregava, até no bairro, o Porto do Carro, mais à frente. O porto não era um porto marítimo, era um porto de abastecimento de carris. Onde você abastecer com carvão, com produtos, os vagões do trem que subia. Acho que 20 anos, cerca de 20 anos atrás, na frente daquela igreja, na entrada da Boca do Mato, você ainda viu a ferrovia, os trilhos do trem. Colocaram concreto por cima. É de doer, né? Ali no Jacaré, do lado da escola, tinha um poço da onde o trem tirava água para encher a locomotiva. Também fecharam, cobriram até errar e construíram uma casa em cima. E assim foi feita a história. Porque, na verdade, o que começa a acontecer do outro lado da ponte? O que aconteceu aqui desse lado também. Mas lá com muito mais sensibilidade, crescimento desordenado. Aí chega o político e diz assim: você mora aí em Campos, você mora aí em tal, você mora aí no Rio, vem todo mundo, que eu dou terra para todo mundo. Aí começa a dar terra. E aí você vai criando um eleitorado cativo. Ó, todo mundo aqui está votando em mim porque eu dei a terra aqui para todo mundo ter casa. Vocês não vão votar em mim? Primeiro eu dou a terra. Quando vocês estiverem construindo umas casas bem miseráveis, o que eu faço o quê? Aí eu dou o tijolo. Aí você constrói o tijolo. Tá todo mundo cai tijolo de fora. Aí eu chego lá para vocês e dou a telha. Aí depois da telha eu dou o cimento. E por aí vai. Conclusão: quem sofre com a ocupação desordenada é a própria cidade. Claro, e a história. Porque você sai aterrando, você sai destruindo, você sai demolindo, você sai ocupando de maneira desordenada. E aí geralmente as ocupações em cidades acontecem assim: primeiro vem a gente, depois vem o problema. Primeiro você instala um monte de gente, depois você começa a lembrar que precisa de quê? De luz, de esgoto, de urbanização. É como consertar um avião em pleno voo. Ele já está voando. O que você faz agora? Vai tirar todo mundo? Vai jogar para lá e para cá? É igual o pessoal reclama: ali no cantinho do forte tem uma favela. Tem que tirar todo mundo dali. Espera aí, gente. Aquela comunidade ali é um patrimônio histórico da cidade. Eles estão lá há muito mais tempo do que muito prédio de rico. São as descendentes daquelas pessoas ali que moíam sal e levavam o sal nas costas
como estivadores para abastecer os navios de sal, que eram pobres, não tinham onde morar, moravam ali. Aquele hotel foi feito para isso, para esse trabalhador pobre, o estivador, o arrumador, o carregador, morar, porque tinha que morar perto do trabalho. Ninguém naquele tempo imaginaria que agora a Praia do Forte ia ser um cartão postal turístico. É igual um fenômeno ali onde fica o Morubá, é a chamada Antiga Abissínia. Toda aquela região ali atrás, no metro quadrado mais caro da cidade, repara que é bem diferente. Você tem a orla dos ricos e os populares morando nas ruas de trás, Major Belegardo, Jorge Lócio. Aquilo são ocupações diferentes. Uma ocupação histórica, e quem morava ali? Eram os negros pobres, os libertos, os filhos de pescadores, todos moravam ali, era o povo pobre que morava perto da praia. Com os processos de urbanização, a faixa da praia ficou ocupada pelos ricos, mas as costas da praia pelos mais pobres. É um processo que aqui nós chamamos de gentrificação. Você vai pegando, pouco a pouco você vai pegando esses pobres, vai fazendo o que com eles? Tem que sair. Não, mas tem que sair, gente. Ó, Praia do Forte, meu lugar caro, é o lugar do turista, não pode ter gente, não pode ter isso, não pode ter gente ocupando, tem que botar isso, botar onde? Tá lá no Caixa Prego, bota eles lá no Caixa Prego. O pessoal gosta de fazer isso com o pobre, né? O pobre pode ficar em qualquer lugar, o pobre é igual vaso de planta, né? Se você botar onde tiver sol e água, ele fica. É isso, não existe isso. E é a solução que quase todo mundo quer dar assim. E não é assim que as coisas funcionam. Mas foi assim que as coisas foram feitas. No Rio de Janeiro, então, ó, desde a virada do século se fazia isso. Se urbanizava, era desculpa para urbanizar, era desculpa para tirar as populações pobres, limpar a área e colocar outra coisa no lugar. É um clássico, isso aconteceu na história. A ponte cai, ela sobrevive, hein, gente? Ó, 1898 só vai cair em 1920. Ponte de ferro, foi bem feito. Mas tinha que cair, né? Porque uma ponte de ferro em cima de uma lagoa intersalina. Haja zarcão, né? Para ficar passando todo ano ali zarcão para o negócio não comer a maresia. Claro que vai comer, ela cai. E aí é construída a ponte Feliciano Sodré, em homenagem ao governador Feliciano Sodré, em 1926. Durante um bom tempo, foi a maior ponte em arco livre do Brasil. Estava aqui. Um pouco sobre o nosso material, quer falar um pouquinho disso? Eu posso falar do Palácio das Artes da passagem também. Apresenta. É porque o que restou de patrimônio histórico original de Cabo Frio dos séculos, o que restou de patrimônio histórico de Cabo Frio no século XVIII e no século XIX foi o bairro da Passagem, como a gente viu, foi o núcleo inicial de povoamento instalado em Cabo Frio após Cabo Frio virar colônia. O segundo ponto, que é o Solar dos Massa, já teve várias funções ao longo da história, já foi sede comercial, onde já teve farmácia, onde já foi açougue ali. Inclusive, quando Dom Pedro II visita Cabo Frio, passa uma noite lá, no Solar dos Massa, que também já teve essa função de hospedagem, e atualmente funciona no museu lá de administração da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, onde tem várias exposições. Inclusive a gente. Inclusive a gente. Todo mês troca. E o Palácio das Águias, que é um prédio que fica na rua dele, que tem uma arquitetura greco-romana e que, no começo, quando ele é construído, quando ele é fundado, ele é conhecido como Sobrado do Tutu, e por causa do proprietário do Palácio das Águias inicial, o primeiro proprietário, se chamava Tertuliano Ferreira. Aí o apelido dele era Tutu e era conhecido como Sobrado do Tutu. E a arquitetura greco-romana, chamada de Palácio das Águias, porque ele em cima tem várias águas construídas ali. Vindo da França. Isso, vindos da França. E aqui a gente tem também a Praça Porto Rocha, que foi um palco de várias disputas políticas entre dois grupos que permutaram naquela época, que foram os liras e os jagunços. E dessas disputas políticas, vai ter o nascimento da banda da Escola Musical Santa Helena. Vai ser resultado de duas bandas que existiam, a Sociedade Musical Lira Luso Brasileira
e a Sociedade Musical Alberto Cabo Friense, que vão se juntar e formar a banda Santa Helena. E ele saiu no tapa mesmo. Político antigamente era assim. Viu uma bandinha do lado, a bandinha do outro, a disputa eleitoral, quando chegava ali no meio da praça, era pancadaria generalizada. A eleição, hoje em dia a eleição está Nutella, hoje em dia a eleição está gourmet. Você passa aí o candidato, passa a adversário. Naquele tempo começava a voar pedra, sapatada, garrafada, era mais emocionante. Queridos, esse foi um pouquinho da nossa história até o final do século XIX, início do XX. Cabo Frio, daqui para frente, né? Aí a gente vai combinar com a Isabel, é um outro curso, tá? Você vê que é muita história para contar. A gente praticamente avançou do século XVII, XVI, XVII, até chegar ao final do século XIX, início do século XX. E aí, claro, pensar a cidade daqui para frente é um outro curso também, é uma outra oportunidade, que a gente pega as transformações que a cidade passou ao longo do século XX até chegar ao que nós estamos assistindo hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu coloco à disposição de vocês o nosso curso. Tá? Se vocês quiserem ir lá assistir nossas aulas. Quem já fez faculdade, quer fazer a pós-graduação, está convidado a fazer a nossa pós-graduação em Brasil Contemporâneo. Quem ainda não fez faculdade, quer fazer faculdade, o curso de História está aberto a vocês. Estou lá coordenando, estou lá dando aula também. Né? Mas, professor, eu não sonho em fazer curso superior. Imagina, isso não está ao meu alcance. O sonho está ao alcance da sua mão. Depende só de você. É possível. Eu tenho alunos lá de todas as idades e de todas as escolaridades. Tem aluno que acabou de sair do ensino médio, tem aluno que não estuda há 20 anos e está lá com a gente. Então estejam convidados também a participar das nossas atividades. Se vocês precisarem de nós vamos estar lá. Espero não ter cansado nem enjoado tanto de vocês nessas várias horas que a gente está aqui conversando. A gente pensa, quem pensou que ia ficar 40 minutos, nós estamos quase 3 horas aqui conversando com vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vieram para cá, espero que tenham aproveitado. Conhecimento é uma coisa que a gente pode sempre acumular e nos enriquece muito. Espero que vocês possam usar conhecimento também, não só aqui, mas fora do hotel também, para a vida de vocês, seja com a família. Espero ter enriquecido vocês em alguma coisa. A proposta do hotel é sempre enriquecer, transformar pessoas, cooperar com as pessoas, né, por conta disso. Quero agradecer ao professor, só me perdoe seu nome, Daniel e a Juliana, que vieram com ele. Quero agradecer a vocês também, que realmente é uma parceria e eu espero realmente que a gente possa cooperar tanto o espaço físico, né, em algum momento, né, na questão história cultural, Cabo Frio para vocês, quanto também que a gente possa manter aí essa parceria. Estou gravando essa filmagem, né? Caso vocês queiram ver assistir, podem ter cópia, não tem problema nenhum. Volta e meia, os funcionários me pedem material de Cabo Frio, que o filho está fazendo alguma coisa. Não só aqui, tem amigas minhas. Você tem alguma coisa de Cabo Frio? Mapa? Eu já estou com o mapa já no carro. Agora que eu chego, toma, dá para o seu filho. O menino de 8 anos está precisando e eu vejo assim que é necessário isso, né? E às vezes a gente só corre atrás quando o filho precisa fazer prova na escola que a gente fica procurando. Mas creio que isso é uma questão necessária, você como morador de Cabo Frio, né? Sua identidade hoje morando em Cabo Frio. E, bom, nesse momento, deixa eu só entregar uma lembrancinha aqui. Opa, cadê? O professor não melhor uma pasta, deixa uma lembrança para você, uma canetinha, uma cartinha de agradecimento por essa parceria. E vou deixar com vocês, quem consegue ficar mais um tempinho, a gente deixou um lanche, tem empadão. Notem que o empadão foi feito com muito carinho e tem escrito Cabo Frio no empadão, tem que tirar foto. Antes de cortar o empadão, tem que tirar uma foto. Tem uns peixinhos. A Cátia fez o nome? Então, antes de comer uma deixa todo mundo olhar para a Cátia. Olha, quem quiser mais informações, pessoal, nosso curso é super moderninho. Ele tem várias mídias. Tá? A nossa marca é Mural de História.
Então no Facebook tem uma página Mural de História, eu vou ver lá o da Estácio. Tem uma comunidade, um grupo no Facebook, além da página tem um grupo Mural de História. No Instagram tem lá Mural de História. No Twitter, Mural de História. E no canal do YouTube, Mural de História. Tem um blog, Mural de História CF. E tem mais alguma E coisa? aquele videozinho curto que é muito legal. Projeto Minuto a 2, vocês vão ver eu, né, brincando de ator global. Hoje eu estou gravando 1 minutinho em cada ponto desse que eu falei com vocês. Está lá no nosso canal do YouTube. São vídeos de menos de 1 minuto. Vocês vão pegar um pouco da história de cada lugar ali. Pode acessar também ali, pode baixar. Minuto a 2. O Minuto 2 a é 2 numeral ou 2 escrito 2? A2. A2. É só colocar lá Mural de História no YouTube, cai dentro do canal, aí lá já tem todos os 12 ou 13 O episódios. Minuto a 2 é bem legal, porque é muito rápido, muito dinâmico. E realmente é só um minutinho. E pode me adicionar no Facebook também, tem perfil 1, perfil 2. Estou lá eu com a minha proprietária, que está lá agarrada no pescoço. É termo de posse. É termo de posse. Está lá, viu minha carinha ali, pode adicionar e a gente bate papo. Muito obrigada a vocês, vamos nos lanchar. Deixa eu tirar foto só do empadão, tá, gente?